Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa nossa aula. Professor Veríssimo Guedes de História, do Colégio Externado de Santa Clara, buscando o melhor para cada um e cada uma de vocês nessa pandemia, para que a gente consiga, mesmo em distanciamento social, garantir o aprendizado de vocês, com o apoio do Sistema Farias Brito de Ensino. Meus amores, para vocês da terceira série do ensino médio, aula de número 15, de História 2, História Antiga do nosso volume 3, o Império Bizantino. Vamos aqui conhecer os principais aspectos do Império Bizantino, tá certo, meus amores? Vamos nessa? Estão prontos? Então vem comigo. Antiguidade Oriental, Império Bizantino, O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, hoje Istambul, na atual Turquia, teve sua origem em 395, quando o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes, tentando facilitar a administração e fortalecer o Império. Ele dividiu, Porém, a gente sabe que não deu muito certo. Ao contrário do Império do Ocidente, o do Oriente resistiu aos ataques bárbaros, sobrevivendo como Império independente até 1453. Enquanto o do Ocidente caiu em 476 com a queda de Roma, eles vão durar até 1453, quando caiu sob domínio dos turcos otomanos. Certo, meus amores? Aqui nós temos a divisão. Isso aqui em marrom é o do Ocidente, Império Romano do Ocidente, e esse aqui em roxo, Império Romano do Oriente, que viria a ser depois Império Bizantino. Em decorrência da posição geográfica, sua cultura foi uma mescla de elementos orientais e ocidentais. A língua grega, o respeito ao imperador e a religião cristã eram reflexos da cultura helenística. Certo, meus amigos? Por outro lado, a interferência do Estado na economia, a subordinação da Igreja ao Estado e o aparecimento de heresias marcaram a influência da cultura oriental sobre o povo bizantino. Então, a cultura e a religião, toda a sociedade bizantina, ela é fruto dessa mescla da cultura ocidental com a cultura oriental, com a presença do cristianismo, elementos do Império Romano, elementos da cultura grega e assim por diante, À frente do Estado estava o imperador, ou basileiro, como era chamado, que tinha o poder absoluto e teocrático, era visto como um deus, representante de Deus na Terra. O imperador era ao mesmo tempo chefe político e religioso, acreditando-se, inspirado e assistido por Deus. Ele estava ali com inspiração divina. A subordinação da Igreja ao Estado denomina-se cesaropapismo, o fato da Igreja estar submissa ao Estado, ao imperador. O imperador nomeava os governantes das províncias, os prefeitos e seus auxiliares diretos, ministros do tesouro, da guerra, de rebanhos e serviços de comunicação, geralmente vindos, oriundos da nobreza. Uma das maiores preocupações administrativas era a cobrança de tributos, impostos, o que resultava no sucesso das campanhas militares. Com isso, a aristocracia se opunha à severidade na arrecadação dos impostos. Ocorriam constantes conflitos entre proprietários de terras e o imperador, por conta da cobrança de impostos e da severidade no ato. O imperador vivia rodeado de nobres e chefes militares, o que era uma fonte contínua de intrigas e revoltas palacianas. A corte vivia no luxo, certo? Governo de Justiniano, e aqui eu chamo a atenção de vocês que é um dos pontos que vem caindo em vestibulares, em Enem, é o período justiniano, que ele vai governar de 527 a 565. Houve uma expansão do império, meus amores? Um dos seus objetivos era recuperar as terras e reconquistar o antigo Império Romano. Por isso, realizou campanhas militares no norte da África e na Itália e também na Península Ibérica. No norte da África, um exército de 15 mil homens, comandados pelo general Belisário, enfrentou e derrotou os vândalos que dominavam a região. Na Itália, em 534, os bizantinos conseguiram derrotar o reino dos ostrogodos e, posteriormente, tomaram o sul da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, que estava nas mãos dos visigodos. O diretório, O direito à maior realização de Justiniano foi a revisão e a codificação do direito romano, onde ele convocou os principais juristas bizantinos que, sob a orientação de Triboniano,
publicaram o Corpus Juris Civilis, o Código de Direito Civil, que era dividido em 4 partes. Então, a grande contribuição, o grande legado do período Justiniano é a questão do direito, que ele vai pegar o direito romano, reorganizar, atualizar e criar um Código Civil do Direito, que tem uma influência muito grande no Código Civil até nos dias de hoje e no direito, na construção de leis, no estudo das leis. Tá certo, meus amigos? O Código, reunião de leis romanas publicadas desde o governo de Adriano. Digesto, compilação dos trabalhos de jurisprudência. Novelas, os decretos de Justiniano e seus sucessores. Institutas, espécie de manual de direito para uso dos estudiosos. Então, nós temos essas 4 subdivisões do Código de Direito Civil, certo? A revolta de Nica, foi uma revolta de grande parte da população de Constantinopla que estava descontente com os pesados tributos, com a quantidade de impostos e a forma agressiva como eles eram cobrados. A revolta teve início no hipódromo da cidade e, após 8 dias de luta, os rebeldes foram derrotados pelo general Belisário, que matou mais de 30 mil pessoas. A realização de inúmeras construções públicas, entre elas a Igreja de Santa Sofia, que é uma das catedrais mais belas da história da humanidade, certo, meus amigos? E também preocupada em aumentar a segurança do Império e exaltar sua imagem, Justiniano mandou construir numerosas fortalezas, estradas, pontes, hospitais, banhos públicos e centenas de igrejas. Tudo para tornar Constantinopla grandiosa, enaltecer a figura de Justiniano e também fortalecer a cidade. A compilação pelos sábios bizantinos de obras históricas, filosóficas e literárias criadas pelos gregos e romanos. Então ele pegou e compilou os grandes textos clássicos gregos e romanos e vai armazenar nessas bibliotecas de Constantinopla, tá certo? Quando Constantinopla cai para os turcos otomanos, muitos fogem levando esses livros e vão para Roma, a Itália, meus amores, só para ver se vocês estão atentos, e vão para a Península Itálica. E esse é um dos motivos do Renascimento começar na Itália, certo? Escreveram enciclopédias que continham importantes conhecimentos em diversos campos das ciências. Guardadas e conservadas nos mosteiros bizantinos, essas obras exerceram grande influência sobre a história e a cultura do Ocidente. Após o governo de Justiniano, as fronteiras do Império começaram a ser ameaçadas por vários povos bárbaros. E em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla, pondo fim ao Império Bizantino. Certo? Aqui é a extensão máxima do Império Bizantino no período de Justiniano. Vejam quando ele conseguiu expandir. Ele quase reconquista de novo todo o território que tinha pertencido ao Império Romano como um todo. Faltou essa parte aqui e a Inglaterra. Aqui uma das principais imagens de Constantinopla, meus amores, que hoje é atual Istambul. Isso aqui é o que sobrou da Constantinopla, Aqui como era Constantinopla no século XI, uma representação, como ela era. Como era a economia bizantina, como estava organizada, Devido à posição geográfica de sua capital, tiveram como base de sua economia o comércio, com importantíssimas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, Comercializavam especiarias, o cravo, canela, pimenta do reino, gengibre, noz moscada e açúcar, artigos de luxo, tecidos finos, joias, imagens religiosas, perfumes, couro, peles, pedras preciosas, tapetes, vinhos e objetos de arte. Eram armazenadas em Constantinopla e posteriormente distribuídas na Europa por comerciantes italianos. Havia intervenção do Estado na economia, impondo regulamentos ao comércio e à indústria, dedicada especialmente aos artigos de luxo. Aqui no caso a gente usa o termo indústria, gente, porque não é essa noção de indústria que temos hoje. Era as oficinas dos artesãos, as manufaturas, tá certo? E reservado para si o monopólio da cunhagem de moedas. Só o Estado podia cunhar moedas. Como estava organizada a sociedade bizantina? Existiam grandes disparidades sociais, a desigualdade social. Com o predomínio do imperador e sua corte, ele estava assim dividido. A elite, banqueiros, grandes mercadores, donos de oficinas, grandes proprietários de terra e altos funcionários públicos,
Camadas intermediárias, pequenos comerciantes, artesãos, funcionários subalternos e rendeiros. Camadas mais pobres, trabalhadores urbanos e servos e os escravos. Pequena quantidade, usada nas construções de grandes obras públicas e nos serviços domésticos. Religião bizantina. A religião dominante era a cristã, mesclando elementos orientais e ocidentais. O imperador era considerado o sucessor dos apóstolos. A forma de governo era teocrática e despótica, ditatorial, absolutista. Devido à submissão da Igreja ao Estado e à interferência dos imperadores nos assuntos religiosos, gerou sérios problemas entre os imperadores e os papas. Em 726, o imperador Leão III proibiu a adoração de imagens sagradas e os ícones e determinou sua destruição. A referida heresia ficou conhecida como iconoclástica, ou seja, a iconoclastia, não adorar ídolos, não adorar imagens, certo? Os monges reagiram organizando várias manifestações contra o governo. Em resposta, o imperador ordenou a destruição de centenas de pinturas e esculturas religiosas. O Papa condenou energicamente a destruição dos ícones. Vocês sabem que a Igreja Católica adora imagens, esculturas, quadros, vitrais, tudo para enaltecer a imagem de Jesus, dos santos, as principais imagens católicas. E nesse momento aqui, o Império Bizantino proibiu a adoração de imagens. E veio a questão do cisma do Oriente, uma ruptura entre a Igreja Bizantina e a Igreja do Ocidente. A partir daí, as divergências entre o papado e o patriarcado acabaram por provocar em 1054 a separação definitiva das duas igrejas, que recebeu o nome de cisma do Oriente, briga, ruptura. Surgindo assim a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa, liderada pelo Patriarca de Constantinopla. Até hoje existem as duas igrejas. Aqui no nosso país, por exemplo, há uma predominância da Igreja Católica Apostólica Romana, como que temos aí em Caicó. E a ortodoxa tem até no Brasil também, mas ela está muito mais espalhada nesses países ali, principalmente da Europa, que estão já chegando para o Oriente. Na Rússia, por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa é a Igreja Russa, certo? A cultura, meus amores, dos bizantinos foi influenciada pela cultura grega e oriental, sendo o grego a língua predominante. Na produção literária, mantiveram um elo de ligação com a cultura grega, pois mantiveram a poesia e a retórica. O cristianismo também deixou marcas de religiosidade na literatura. Na pintura, os ícones em metal, madeira ou em mosaico são apreciados até os nossos dias, como relíquias da humanidade. Na escultura, destacavam-se estatuetas de marfim e de cunho religioso. Na arquitetura, suas obras caracterizavam-se pela riqueza de ornamentação e pelo predomínio de cúpulas nas construções, o que lhes dá um caráter suntuoso, grandioso. E aqui algumas imagens para vocês, tá, meus amores? O imperador Justiniano e sua corte aqui, certo? E aqui a Catedral de Santa Sofia, uma das mais belas, como eu disse a vocês. Olha a grandiosidade dessa catedral, gente. E olha a influência da cultura do Oriente nessa arquitetura. Olha ela por dentro aqui, como ela é grandiosa. E aqui o imperador Justiniano, aqui a imperatriz Teodora e sua corte, em mosaicos e na tapeçaria também. E aqui uma página do Saltério, o livro dos Cânticos, e aqui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui a cúpula da igreja de Santa Sofia, o teto da igreja, da catedral, e aqui um mosaico representando Jesus Cristo. Mosaicos representando Cristo. Jesus curando um cego, e aqui o ícone da Virgem Maria segurando Jesus. Como foi essa decadência do Império Bizantino? A que se deve essa queda do Império Bizantino? Após a morte de Justiniano, em 565, o Império entrou num processo de decadência, de queda, interrompido apenas por poucas décadas de prosperidade. Entre as razões do seu declínio, citamos a. Enormes gastos militares para defender as fronteiras, constantemente ameaçadas por germanos, persas e árabes. B.
As violentas disputas pelo poder entre civis e militares. C. A intolerância religiosa e a incompetência de vários de seus governantes. O final político do Império ocorreu em 1453, quando os turcos otomanos, comandados pelo sultão Maomé II, dirigiram um ataque fulminante a Constantinopla, vencendo sua resistência, com balas de canhão, armamento moderníssimo para aquela época, meus amigos? E aqui nós vamos ter a queda do Império Bizantino, a queda do Império Romano do Oriente, certo? Não se preocupem, qualquer dúvida, na aula do Zoom a gente tira, ok? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Fiquem bem, se cuidem de quem vocês amam. Já já a gente vence essa pandemia e volta às nossas aulas. Até lá a gente segue por aqui, fazendo o melhor possível para garantir o aprendizado de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Tchau, galerinha!